Estamos de volta ao nosso programa semanal. Eu sou Rafael Éder, com o seu programa Rafael Éder. Lembrando que o nosso programa é voltado para o entretenimento, com convidados especiais. E hoje eu tenho um convidado hiper especial, meu amigo, já de longas datas, mais ou menos 20 anos. Ele é o Dr. Gabriel Firmino, um exímio, excelente advogado, despontado no estado do Espírito Santo, e com a sua eficiência, ele veio hoje aqui compartilhar com a gente um pouquinho desse conhecimento da área de direito. Meu amigo doutor Gabriel Firmino. E aí, meu grande amigo? Que prazer te ver aqui. Pra mim é uma honra, cara. Obrigado, meu amigo, muito obrigado. Pra mim é uma obrigação. Oh, rapaz. Meu amigo, e assim, eu quero de antemão te agradecer por ter atendido o nosso convite, e tem sido um pontapé para nós, e eu falei assim, nada melhor do que nós trazermos aqui meu amigo Gabriel Firmino para esse momento, até porque há muitas indagações na área de direito, e eu quero começar perguntando qual é a sua formação hoje. Eu sou formado em Direito, isso já são 13 anos. 13 anos. Passa rápido, né? Demais, rapaz. São 13 anos. Acho que quando eu te conheci, 20 anos atrás, eu nem tinha começado ainda a faculdade. Verdade. Estava ali começando a nascer o desejo e a paixão pelo direito. E se materializou esse sonho, né? E se materializou, né? Uau! E hoje a questão da sua área que você está hoje, você atinge qual área hoje da área de direito? Eu atuo mais na área civil, né? Uhum. A minha área específica é na área civil. Certo. Apesar do escritório ao qual eu sou o proprietário atuar em outros ramos, né, outras áreas do direito, eu prefiro atuar na área civil, e é na área civil que eu fiz a minha especialidade. E aí o civil ele envolve o aspecto mais amplo também, né? O civil ele faz uma abordagem desde questões inerentes ao direito do consumidor ao direito de família, né? Então eu acabo militando nessas margens, né? Nessas searas aí. E já aconteceu das pessoas assim te procurar, mas na verdade o problema dele era criminal? Já aconteceu isso? Mas muitas vezes, muitas vezes. As pessoas elas acabam não tendo conhecimento específico do direito delas. Eu até sempre digo, Rafael, que o direito deveria fazer parte da formação escolar das pessoas. Também, né? Acho. A gente foca em uma classe ou uma quantidade de pessoas na sociedade que tem a obrigação de conhecer, quando na realidade o conhecimento daquilo que nós temos de direito e aquilo que nós devemos fazer deveria ser incutido na cabeça das pessoas desde a primeira formação. Né? Eu estou de acordo, até porque eu acho que hoje a criação das pessoas, desde a sua infância, é que elas são levadas a cumprir os direitos, né? E assim, a questão dos deveres também, ela se preocupa mais com os deveres do que direitos. É isso aí. E acaba que passa desapercebido. É isso aí. Né? Por exemplo, hoje, uma grande demanda que você atende hoje, número um, isso aí vai migrando de acordo com o que a gente está vivendo na sociedade. Correto. Então, hoje, levando em consideração que boa parte da população brasileira está endividada, contraiu muito empréstimo. Verdade. E levando em consideração o aumento da taxa Selic, o que fez também aumentar a taxa de juros remuneratórios de contrato, hoje eu sou procurado para fazer análise contratual. Verificar nesses contratos se existem formas e mecanismos para fazer com que a dívida do cidadão seja reduzida. Então hoje o carro-chefe do escritório, a procura, a demanda que as pessoas vem muito para analisar se tem como diminuir um pouquinho da dívida que ela contraiu para arcar com o pagamento desses gastos do dia a dia. Né? Quem não quer, na verdade, né? E assim, nós passamos por um processo muito difícil, que ocorreu a última vez foi 100 anos atrás, eu estou falando do quesito pandemia, né? Porque, segundo os dados históricos, a cada 100 anos nós sofremos com uma pandemia. Né? E agora veio a questão do Covid-19, e que, na verdade, trouxe um conjunto de problemas, e eu acho que dentre eles respingou também no quesito direito, né? Pessoas que, por exemplo, tinham viagens marcadas e foram desmarcadas. E as pessoas recorreram a essas viagens, acabou que não aconteceu a viagem, as pessoas não devolviam o dinheiro. Aconteceu essa procura? Aconteceu muito essa procura. As pessoas, elas, como você disse, né? As pessoas elas se preocupam com o que elas precisam de fazer e não com o direito delas. Exatamente. É interessante porque esse é um princípio basilar do direito. Uau. Que ninguém pode se desculpar de não fazer alguma coisa alegando desconhecimento. Ok? Então, por isso que a sociedade ela é construída, o cidadão aqui no Brasil, como um todo, é construído em obedecer, mas ele não sabe o direito dele. Verdade. Então, voltando do carro e também das passagens aéreas,
ela acha que o fato de ter assinado um contrato, assinei e não tenho mais como alegar nada e discutir nada. Reverter, né? Perdi, a empresa aérea cancelou o meu voo ou atrasou, poxa, o que são 2 horas? Você já ficou muito tempo parado em aeroporto? Cara? 5 horas. 5 horas? 5 horas. Eu sozinho. Eu com a minha esposa já ficamos aí quase 24 horas. Quase 24 horas. Na Colômbia. Na Colômbia. E isso gera um transtorno. Demais. Só que as pessoas elas acreditam que vou relevar. Por exemplo, eu fiquei dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto. Eu dormi no chão do aeroporto. Ah, que absurdo. Aí, é porque naquela época não tinha o seu número, você não ia ligar pro Dr. Gabriel. A gente ganhava indenização pra você viajar de novo. É mesmo? Você sabe que eu processo muitas companhias aéreas? Eu viajo, chego e processo. Olha só. Porque é voo atrasado, é extravio de bagagem, é uma série de situações que o cidadão ele não sabe que ele tem o direito de ser ressarcido, às vezes, pelo dano material ou moral sofrido. É para você ter ideia, voltando do contrato, você disse muito bem por conta da pandemia, né? Exato. E é claro que a gente está ainda vivendo os resquícios da pandemia. Isso ainda vai pegar de jeito na economia e a gente vai entrar numa esfera em um plano de superendividamento. Agora, o contrato, vou dar um exemplo do contrato de financiamento bancário de financiamento de veículo, por exemplo. É uma demanda muito grande. Muito grande. Todo mundo tem carro financiado hoje. Todo mundo tem carro financiado. Brasil. E os bancos, eles enxertam nos contratos, eles enxertam nos contratos algumas cobranças, que se o consumidor verificar e conseguir retirar, ele consegue reduzir o valor da parcela de forma considerável. E aí volta a questão cultural do brasileiro. Ninguém lê o contrato de financiamento. Sabe o que o cara quer saber? Quantidade de meses que eu vou pagar, se o valor cabe ou não no meu bolso, ele assina aquele contrato, às vezes, em branco. E às vezes a instituição bancária ou o revendedor ali que vai fazer esse contrato cobra do cidadão valores para avaliação de veículo que nunca foi avaliado. Verdade. Eles colocam um seguro embutido, né, uma venda casada que é irregular. É tipo assim, é o vai que cola, né? É o vai que cola. E ninguém o brasileiro ele tem preguiça de ir até o judiciário para reclamar o seu direito. Ainda mais aquelas letrinhas pequenas, né, doutor? Não vai. E a crítica é para a própria profissão também. Porque às vezes o cidadão ele não procura o advogado porque o advogado ele não sabe facilitar, seja o diálogo, né? Ele fica nessa preciosidade do juridiquês e afasta o cidadão da compreensão do direito dele, né? Claro, toda classe tem os maus profissionais que acabam inibindo a busca. Mas todo cidadão tem direito de buscar isso aí, né? E eu vejo o outro lado também. Tipo assim, vou acionar um advogado, ele já vê como gasto. Ele vê como um gasto. Não é verdade? Ele vê como um gasto. Então ele não consegue ter... Aí entra onde o senhor falou no início da nossa conversa, a questão que todos deveriam, pelo menos deveria estar embutido. Por exemplo, nós estudamos na escola português, matemática, física, química. Então o direito deveria estar inserido também. Estar inserido. Né? Porque aí sim... as pessoas, às vezes, elas falam assim, o nosso país é o país da corrupção, aquela coisa toda. Sim, mas não tem que ser trabalhado agora, tem que ser trabalhado desde lá de baixo. Desde lá de baixo. Né? Então, assim, eu tiro por mim. Às vezes, eu me deparo com determinadas situações, eu falo assim, eu vou acionar o advogado ou não vou? Mas a questão é, qual é o tipo de advogado? É isso aí. Porque é o que o senhor falou, por conta de alguns, acaba respingando em todos o fato de assim, vai ser só mais um advogado, só vai tirar dinheiro de mim. Só está buscando tirar dinheiro de mim. E hoje eu chamei o senhor aqui porque conheço o seu trabalho, né? Eu gosto muito de ver suas histórias, o senhor fala excelência. Fala excelência. Então, assim, é pelo seu profissionalismo, não só por questão da amizade, mas o seu profissionalismo, e até porque as pessoas agora acompanhando o senhor também vai ver como que o senhor trabalha com seriedade, né? E a pergunta que fica aqui também, essa questão hoje do Brasil, como que o senhor vê hoje o cenário no quesito economia? O senhor acha que isso também acaba fazendo com que as pessoas venham acionar a questão do direito, do advogado, por conta dessa economia que a gente está sofrendo, esses altos e baixos? O senhor também se vê nesse cenário também? Sim. Dessa necessidade? Sim, a gente acaba vendo a necessidade da população se atentar para os direitos para conseguir extirpar e tentar aliviar um pouco essa pressão econômica que a gente está vivendo, né? É questão de se informar e se educar mesmo, né? Buscar mecanismos para que ele tenha aliviado e tenha acesso ao direito. E não adianta ficar vendo o advogado como inimigo.
Exato. Essa fala ela é interessante. Não é né? verdade? O advogado é o inimigo, é o gasto que eu vou ter. Rafa, Uhum. tudo envolve direito. Um contrato de locação, você vai almoçar, você fez uma aquisição de um produto, é um serviço que você está adquirindo. Uhum. Então, tudo vai envolver o direito. E você precisa entender isso e, com o conhecimento, eliminar o tipo de pessoas que vão querer ganhar em cima de você, que infelizmente o Brasil é conhecido como o país do jeitinho, né? Do jeitinho. A pergunta, por exemplo, a pessoa adquiriu um produto, ela não se sentiu satisfeita com aquele produto, mas, no entanto, é uma curiosidade que eu vou expor aqui, porque eu tenho certeza que muita gente tem essa curiosidade. Ela adquiriu um produto, não se sentiu satisfeita com o produto, mas, no entanto, ela pegou a nota fiscal e jogou no lixo. Essa pessoa tem como reverter isso? Ela tem direito em cima disso? Ela vai ter como reverter. Existem mecanismos para ela conseguir a segunda via. Só que eu volto um pouquinho nisso aí, que isso aí é interessante. A gente compra na loja física, não gosta, chega em casa, desistiu e quer voltar lá para trocar. Uhum. O Código de Defesa do Consumidor não obriga a loja a fazer a alteração do produto. Nem de tamanho, a não ser que tenha um defeito no produto. Mas a mera desistência da compra no local físico não dá ensejo à resolução daquela compra. Isso tem que ser articulado e conversado. Você já foi comprar várias roupas para presentear a sua esposa. Acontece, né? Todos os dias. Para presentear um parente. Sim. Aí você já negocia e o próprio lojista já avisa, se ficar muito grande ou muito pequeno, vem aqui que eu troco. Então você tem uma Mas traga a notinha. É isso aí, mas eles solicitam. Existem mecanismos para você forçar aquilo ali, porque a própria loja consegue puxar no sistema as notas fiscais que foram emitidas. Tá? Agora, o cuidado a compra presencial não dá ensejo. É diferente da compra pela internet. É diferente? É diferente. Olha que interessante. Se você não compra de forma física, fez o pedido no Amazon, chegou lá, não gostou, não foi aquilo que você achou que era, né, você tem aí sim você tem o direito de se arrepender da compra e pedir a resolução. As próprias empresas, as sérias, já fazem isso e até custeiam a devolução pelo correio, já te manda o código, você só leva o correio e você faz o estorno da mercadoria e eles fazem o estorno do pagamento. Interessante, né? Muito interessante. Você está vendo que o direito está em tudo, né? Exato. E tem um lugar que, costumeiramente, eu sei que o senhor está lá, ele está me devendo um almoço nos Estados Unidos. É isso aí. Vou falar aqui para todo mundo agora. Está me devendo um almoço. Mas quem é que está devendo lá? É eu que estou te devendo ou você que está me devendo? Vamos fazer o seguinte, o senhor está me devendo um almoço, eu te devo um café. Então, não, aí acho que está meio injusto. É injusto. Eu te pago um jantar, então. Então tá combinado. Aconteceu nos Estados Unidos, uma vez eu cheguei no McDonald's e pedi para a moça um café, né, um café deles. Mas, no entanto, ela colocou um creme no café. E eu falei com ela assim, não, eu não pedi creme. Ela falou assim, tudo bem, me pediu desculpa. E eu achei interessante algo que ela fez lá e que eu não vejo no Brasil. Ela deixou aquele café que ela me entregou por engano e trouxe o café que eu queria. É como se fosse assim, um bônus e me pediu 1000 desculpas. Aqui não acontece isso. A gente não tem essa cultura. Já aconteceu de eu sentar lá para almoçar e quem está atendendo vê que a gente na mesa não comeu certo tipo de prato que serviu, ele vem e pergunta se a gente gostou, se tem algum problema. Às vezes você não gostou daquilo que pediu errado e deixou, e aí quando você vai ver a nota, a cobrança no final, eles excluem aquele produto que você não comeu. É uma cultura completamente diferente, e o Brasil ele precisa crescer culturalmente ainda dessas transações, né? A gente precisa evoluir. É por isso que eu queria trazer o senhor aqui, porque nós estamos falando de culturas agora, né? Nós estamos falando de uma área que ela, basicamente, nós estamos convivendo com ela o dia todo, embora as pessoas ainda são leigas nesse quesito, elas não se atentam para isso, mas o cotidiano, desde o momento que a pessoa acorda para comprar um pãozinho, não é verdade? Tem um contrato de compra e venda. Não é verdade? E como também termina à noite, uma saída de um shopping, a questão do horário, do estacionamento, o que está cobrando, e acaba passando desapercebido. Eu vejo que há essa necessidade hoje na sociedade. Por exemplo, já teve algum caso assim difícil que o senhor atendeu? Algum caso que, tipo assim, o senhor resolveu, mas foi difícil? Existem algumas ações, e por essas ações nós somos melhor remunerados, quanto maior dificuldade, isso facilita que acaba sendo mais árduo, né? Você precisa de ter um cuidado.
Lá no escritório, essas ações são as ações que eu cuido pessoalmente, né? Algumas ações eu consigo terceirizar para advogados associados, para funcionários do escritório, para estar ali, seja conversando com o cliente, preparando a ação, fazendo um prazo processual, que são as manifestações no processo. Agora, existem outras ações de grande monta, né? Ações milionárias, que aí são ações que são mais complexas, que você precisa de uma atenção maior. Quanto maior o valor da ação, maior a complexidade e o cuidado, porque é o nível dos profissionais que vão atuar nessa demanda, como é um valor maior, são melhores remunerados e também são os melhores. Essas ações elas acabam sendo mais complexas e mais difíceis, né? E quando o senhor expõe isso para o seu cliente, é um susto para ele ou ele quer resolver o problema? Na sua grande maioria. A grande maioria das pessoas que procuram, eles procuram... O advogado já é uma profissão de muita confiança, ok? Correto. A gente tem limitação por conta da OAB, que é quem vai regulamentar a nossa profissão. Sim. A gente tem legislação própria, resoluções próprias que inibem o nosso marketing. Você não vai ver um advogado colocando um outdoor na praia para fazer propaganda. Nós somos proibidos disso. Tá? O que a gente pode fazer é bem limitado. Okay? Então, quando o cidadão procura o advogado, a maioria das vezes ele vem por indicação. Essas ações mais complexas, ele já vem com indicação. Então, ele já quebra um pouco a barreira da contratação, porque ele já vem querendo esse profissional específico. Então, existem demandas que existem outros profissionais que cobram, vou te dar um valor para você entender, né? Profissionais cobram 5 para fazer uma demanda na vara de família. Por essa mesma ação, eu cobro 20. E o cliente paga o 20 e não vai procurar o 5 por conta da confiança, porque foi indicado, porque ele prefere pagar porque ele tem a certeza. A gente tem um pouco já de mudança de cultura, dependendo do tipo de demanda, que as pessoas já vêm desarmadas e não vê o advogado como um encargo a mais, é um investimento. O advogado é um parceiro na vida de todo mundo. Todo empresário tem que ter um advogado do lado. Correto. Todo cidadão deveria ter, né? Não se assina um contrato de locação sem esse contrato passar pelo crivo e análise de um profissional. Né? Então, isso já acaba quebrando essas barreiras que inibem a procura. Eu, de fato, eu vejo que algumas famílias, né, que eu tenho conhecimento, se você perguntasse sobre cardiologistas, elas têm um cardiologista delas. Perguntou de um clínico geral, tem um clínico geral. Advogado, tem uns 3 ou 4, dependendo da questão se é civil, se é criminal, né? Eu trabalhei 3 anos no Ministério Público, né? E foi até na área Silvia, né? Foi aqui em Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo. Então, assim, eu vejo que é lógico que tem essa questão do criminal e do civil, mas eu acho que a grande demanda é a sua área, por conta disso, de adquirir um produto. Eu sei que são inúmeras áreas que vocês atuam, e eu acredito que é por isso que tem essa necessidade de você ter toda uma equipe, né? Todo um aparato hoje, né? Sim. E hoje o seu escritório está onde? Meu escritório fica aqui na Enseada do Suá, aqui em Vitória. Tem 4 anos que eu estou nesse endereço. Eu sempre atuei aqui em Vitória. Teve um lapso temporal menor que eu levei para a Serra, que eu residia lá, mas eu acabei concentrando a minha atividade profissional aqui em Vitória, principalmente levando em consideração que eu tenho clientes pelo estado todo. Norte, Sul, então eu acabo centralizando aqui em Vitória esse atendimento. Inclusive, o senhor também tem clientes fora do Brasil também. Com essas idas e vindas, né, e em razão das mentorias, palestras, etc., a gente acabou abrindo. Então, nos Estados Unidos, eu tenho dezenas e dezenas de clientes lá nos Estados Unidos, não com demandas nos Estados Unidos. São brasileiros que possuem processos aqui, demandas aqui. A maioria, você conhece o status, né, deles lá, de inviabilidade de vir ao Brasil. E aí o benefício de ter o advogado que pode ir lá. Olha só. Então agora... Facilita, né? Agora em dezembro eu estive nos Estados Unidos, lá eu fui atender cliente, marquei reuniões e fui lá para atender os clientes que eu tinha lá, dar algumas palestras lá, mas principalmente eu fui para atender clientes lá. Inclusive, eu queria falar para o público que o Dr. Gabriel Firmino, ele também dá palestras, como ele acabou de falar. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessas palestras, que inclusive eu tive a oportunidade de participar, né? E estamos aqui diante não é só de um advogado, é um exímio palestrante. Eu queria que você especificasse o que você trabalha nessas palestras e de quando em quanto tempo que você apresenta elas. A gente se conheceu, eu te conheci sendo ministrado e aprendendo com você.
Já tá me envelhecendo também. Aí fui tinha cabelo, não tinha? Tinha, ainda um pouquinho. Um pouquinho. E aí a gente acabou caminhando nessas veredas, muitas palestras em igrejas, né? Atendendo muitas demandas, principalmente da juventude aqui no estado. Então, a chama, o desejo por palestrar, eu sempre digo que começou nessa época aí e com esse público. Tá? Em razão da ascensão profissional, eu comecei a ser procurado por muitas pessoas buscando instruções do que fazer. Jovens advogados, então me contratavam para que eu ensinasse eles a advogar, porque a faculdade não ensina isso. Abrir o escritório, qual é a limitação e como ele pode fazer o marketing, captação, como cobrar. Os jovens advogados me ligam, ele atende o cliente e está conversando comigo no WhatsApp porque ele não sabe o quanto que ele vai cobrar para o cliente. Interessante. Então eu comecei primeiro instruindo esses jovens advogados e aí em 2020 a gente começou a fazer as mentorias, né? Que é esse acompanhamento mais próximo. E aí, de lá para cá foram centenas de pessoas. A gente fez um evento junto no Centro de Convenções de Vitória. No Centro de Convenções aqui de Vitória. No Centro de Convenções eu fiz 5 eventos no Centro de Convenções, mentorias lá, passava o sábado lá e era maravilhoso. Né? E sabe o que é interessante aqui? Um tempo atrás, uns meses atrás, eu tive com um rapaz que ele está fazendo direito. Acredito que ele nem se formou ainda, mas eu toquei assunto de alguns amigos meus, dentre eles eu citei a sua pessoa. E falou assim, rapaz, ele é muito bom, ele é muito bom. E eu falei assim, rapaz, olha aí, né? E eu saber que a nossa amizade tem 20 anos e hoje você é referência para advogados, né? E por isso que eu te trouxe aqui, que eu não sou bobo, né? Eu vim porque você é referência, né, cara? E outro detalhe, por exemplo, as pessoas ela têm essa barreira, né, quando se fala de advogado. Para a pessoa procurar um advogado, é necessariamente ela ter dinheiro para ir procurar. Por exemplo, preciso de advogado, mas primeiro eu tenho que ter dinheiro. Como é que fica aí? Que vem em primeiro lugar? Tá. Isso aí é interessante, porque você tem uma cláusula de barreira psicológica para que a pessoa procure resolver o problema dela. Né? Verdade. A Constituição Federal prevê o seguinte, que o judiciário, que o governo, ele tem que viabilizar meios para que o cidadão tenha acesso à justiça. A própria Constituição Federal coloca o advogado como indispensável para a administração da justiça. Porque existem demandas que você só consegue acionar, resolver com a presença de um advogado. Como precisa do advogado, mas o Estado precisa viabilizar o acesso do cidadão, o governo também financia algumas ações através da Defensoria Pública. Então existem advogados públicos que vão atender pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Isso é um ponto 1. Então, todo mundo tem condições de acessar. Todos. Todos. Existem vários fatores que fazem com que a população procure advogados particulares. Não vou entrar no mérito da motivação que leva a pessoa a procurar advogado particular e não um defensor. Correto. Ok? Aí a pergunta, tem que gastar dinheiro? Depende do tipo de demanda. Existem ações judiciais, Rafael, que você vai ter um êxito financeiro através daquela ação. Vamos voltar no exemplo aí da passagem aérea, do voo que cancelou e você ficou a ver navios lá um dia inteiro, uma noite inteira dentro do aeroporto. Correto. É uma indenização aí, não estou falando o valor exato, aproximado de R$5.000 para cada um dos envolvidos aí. Outra coisa, doutor Gabriel, quando eu fiquei no aeroporto, eles não serviram um almoço, não me deram direito a um banho, a um hotel para descansar. Eu dormi no chão do aeroporto. E isso aí também agrava? Isso aí agrava a situação. E aí, esse agravamento vai te dar direito a ser ressarcido pelo dano moral e eventual dano material que você teve. O caso está trazendo aqui, tá? Você teve que arcar com pagamento de refeição. Sim. Você pega a nota e cobra da companhia. Não uma refeição, várias, porque eu fiquei 24 horas. Você cobra o ressarcimento desses valores. Então é uma ação de dano moral e material, ressarcimento desses danos. Tá? E aí o advogado, ele ganha uma remuneração, um percentual em cima do êxito da demanda. Olha só. Agora, existem profissionais que vão cobrar os honorários prévios, né? E aí depende da ação. O que é interessante a gente tem uma prateleira de advogados, cada advogado vai ter uma cobrança específica. O que a OAB faz é colocar um valor mínimo a ser cobrado.
Ela tenta limitar aí uma concorrência desleal. Uhum. Só que a forma como que vai ser cobrado é cada profissional. Então, quem não tem dinheiro, ele vai conseguir, sim, ingressar com ação, seja por defensoria pública ou conversando com o advogado, entendendo todas essas questões de iniciação dela e verificando como é que pode fazer para resolver. Interessante, rapaz. E assim, numa certa feita, eu indo ministrar uma palestra numa cidade chamada Vespasiano. Eu tinha que descer no aeroporto de Belo Horizonte. Mas sendo aqui de Vitória, ficamos 2 horas dentro do avião sem ar-condicionado. Obviamente, eu chegando lá, eu estaria com fome porque excedeu 2 horas à frente do meu compromisso. Então vamos lá. O meu compromisso, ele foi afetado, porque eu tinha um horário para chegar lá. Isso aí. Né? E eu tive que chegar no guichê da empresa e fiz a petição, pelo menos no meu almoço. Uhum. E a princípio não queriam, né? Mas aí eu mostrei para eles o meu conhecimento, mesmo que razoável, na área de direito, que é o que o senhor falou no início da conversa, que as pessoas precisam conhecer. Isso aí. Né? E tudo bem, me forneceram o ticket. Mas eu te pergunto, eu só teria direito ao almoço? Você teria direito ao almoço, ressarcimento de todo o dano material que você sofreu, porque você estava dando uma palestra. Vamos levantar a suposição que você firmou um compromisso, e aí é um contrato verbal que você firmou para dar uma palestra em um lugar. Tá? E tinha cartazes, todo informativo de atrair pessoas de outros lugares que vieram de longe. E aí você, dependendo do tipo de prejuízo que se tenha, você pode requerer da companhia aérea o ressarcimento e o dano moral. Né? O dano moral, ficar dentro de aeronave, ter que requerer alimentação, ela te tira da rotina, né, sem explicação alguma, que às vezes porque vendeu a mais, porque está querendo lucrar a mais, porque não está querendo dar atenção para o consumidor, e a legislação acaba por proteger o consumidor. E aí, Rafael, é interessante, como as pessoas elas não procuram o judiciário, as empresas elas continuam agindo dessa forma, porque para elas é vantagem. Ela prefere vender a mais do que a capacidade, deixar o cidadão esperando ali para tentar fazer o encaixe, né? E ela consegue potencializar o lucro. Se todo mundo ingressasse com a ação e ela começasse a sentir um prejuízo, um ônus em razão dessa ação, a gente teria um equilíbrio em razão desse tipo de comportamento. Outro detalhe, eu estou te fazendo essas perguntas porque inúmeras pessoas têm, e, por exemplo, a mala foi perfeita para o meu destino. Saí e estou indo para um destino. Cheguei lá, a mala está destruída. Eu tenho direito nisso? Dependendo de como tiver a mala, você tem direito. Às vezes, extravio de coisas dentro da sua mala, né, o furto. E como se precaver disso? Você tem que se precaver guardando imagens, tira foto. Dependendo do produto, nota fiscal, você, né, faz essa comprovação. Ultimamente eu estou tirando foto. Você tira foto. Agora, uma premissa interessante. A legislação não vai impor a você o ônus probatório total. É mesmo? Quando a gente tem assuntos que envolvem direito do consumidor, por conta da sua hipossuficiência técnica, financeira, diante da empresa, que é uma multinacional, a gente tem a inversão do ônus da prova. Correto. A regra geral é quem alega, comprova. Você quer alegar alguma coisa contra mim, você vai ter que provar, não eu que tenho que provar, ok? No direito do consumidor isso inverte. Você tem que dar o início dessa comprovação. Por exemplo, uma foto. Né? Por exemplo, algum tipo de registro, algum tipo de evidência. E aí cabe à empresa comprovar que não existiu o dano. Aí me surge uma pergunta aqui, olha só, meu amigo doutor Gabriel. É só documento, é só uma foto? Ou é possível que o que aconteceu verbalmente a pessoa consiga ganhar uma causa? Que não tenha um documento, que não tenha um registro de uma foto, verbalmente, algo que ela fechou verbalmente. Há uma possibilidade de ela ganhar essa causa? No sistema brasileiro, a gente tem várias espécies de provas, forma como você vai comprovar algo. E existem situações, existem fatos que, de fato, não vai ter documento para comprovar absolutamente nada. E aí entra a figura da prova testemunhal. Ela é muito presente no direito trabalhista, onde você não tem comprovação da existência da hora extra. Você não tem documento. Você tem testemunha. A empresa não vai produzir prova negativa. Ela não vai juntar lá comprovando que você trabalhava mais. E aí você traz alguém para verbalizar em audiência sob juramento, sob pena de ser punida. A legislação
vai trazer quais são essas punições, se ela mentir diante do juízo ali, e aí verbalmente ela vai comprovar um fato. Então, a prova testemunhal, prova pericial, prova documental, existe uma série de formas de você comprovar. E aí sim, verbalmente você pode ter direito, né? Olha só, eu quero até deixar um convite aqui para você, meu amigo, e que a gente possa voltar para você especificar cada uma dessas, porque eu, sinceramente, particularmente, eu não sabia que tinha toda essa questão dessas provas, né? A questão não é só verbal, né? Tem a questão da documentação e outras mais, como o senhor está pontuando. Perfeito. E as pessoas, é claro que, se puder, né, estar conosco, ingressado nesse programa, eu quero a sua participação com mais afinco, porque vai ser uma honra, meu a honra é minha. Você manda. Inclusive, doutor Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta. Já pensou em ser modelo já? Cara, já me fizeram alguns propósitos. Vou te falar por que não. Eu não tenho tamanho. Eu tô aqui, eu tô conversando com ele, vai muita beleza. É um homem de eu acho que eu falo assim, é modelo também. Meu amigo, olha que prazer ter você aqui e nós temos esse bate-papo com a área de direito, que inclusive é uma área que eu atuei, mas eu não me aprofundei, né, porque foi no Ministério Público, trabalhei 3 anos, mas eu sou apaixonado por essa área e eu vejo assim o quanto você leva com seriedade o seu trabalho. Não é à toa que você hoje é uma referência no Estado do Espírito Santo, né? E eu queria que você colocasse agora em exposição para o público uma mensagem para alguém que de repente está perdido com algum problema, quer seja na área civil ou até mesmo criminal, como que deve proceder, né? De fato, hoje a sociedade está um pouco distante da questão do advogado, porque ela fica um pouco ainda temerosa. Eu queria que você passasse para o nosso público do programa do Rafael Éder uma mensagem, né, para que pudesse aproximar essa sociedade da questão do advogado em si, porque não está tão distante. Às vezes as pessoas estão relutantes por causa de um valor monetário, e não é necessariamente isso. Isso aí. Né? É claro que a gente precisa pontuar algumas coisas, mas eu acho que a sociedade ela precisa entender que ela é, sim, acessível ao advogado. Cara, a mensagem ela é curta. O conhecimento liberta. O conhecimento vai fazer com que você entenda de forma exata e precisa aquilo que você vai ter para socorrer. E para saber mais o seu direito, a dica é o @eugabrielfirmino. Que é isso, produção? Me segue no Instagram, que lá vai ficar também, além do dia a dia de um advogado capixaba, informações jurídicas de qualidade. Vamos falar que nós dois aqui, eu não quero que o público fique sabendo não, mas, rapaz, pessoal, vocês têm que ver, quando está dando uma caminhada, um calçadão ali de Jardim Camburi, que é aquilo, meu irmão? É bom, né? Rapaz, é um camarada que sabe viver. De manhã ele está ali brigando com os seus processos, à noite ele está com a sua família, que, por sinal, uma família linda. Obrigado, irmão. Deus continue te honrando, te abençoando. Né? Eu sou fã desse cara, cara mútuo. Aqui. E eu quero um dia aí pra gente dar uma caminhada junto. Então tá combinado. Fechado? Tá fechadíssimo. Esse é o doutor Gabriel Firmino, referência no Estado do Espírito Santo. Hoje falamos um pouco mais dessa área de direito, seus direitos e deveres. E olha, fica com a gente, porque toda semana é um convidado. Hoje é o meu amigo, doutor Gabriel Firmino, @como? Eu, Gabriel Firmino. Então pronto, fechou. Então, comenta aqui se você gostou, nos segue, compartilha, porque na próxima semana temos mais um convidado. Sucesso!